Bom dia a todos, bom dia a toda a comunidade esportiva de Souza. É uma satisfação estar aqui com vocês, porque vocês realmente nos acompanham, vocês acompanham nosso trabalho no dia a dia, vocês aqui da Rádio Progresso estão lá vendo o nosso esforço, da nossa comissão técnica, da diretoria, dos atletas, para tentar tirar o Souza dessa situação. E a gente tem certeza que só vai sair dessa situação se nós trabalharmos muito. E é o que nós estamos fazendo. Essa semana tivemos a semana cheia, é uma coisa muito boa. Trabalhamos desde a segunda-feira, jogamos no domingo desde a segunda, na segunda já estávamos no campo trabalhando. E vamos manter isso até o sábado, para que no domingo o resultado possa vir. Não é? Nós sabemos que a situação não é boa, mas estamos aqui para isso. Desafios são para ser vencidos e nós vamos vencer mais esse desafio. Olha, o Lineker é um atleta que fez o início de pré-temporada aqui, teve um problema com o seu clube que detém o seu passe, ele teve que ir embora e voltou. Então é um atleta que chegou aqui em boas condições. E se nós precisarmos, ele pode ser utilizado durante 90 minutos. O Gilmar também é um atleta que fez uma boa pré-temporada lá no Açu, chegou aqui para nós e já está regularizado também. Se nós quisermos, nós poderíamos usá-lo 90 minutos. Os outros dois são diferentes, são possibilidades diferentes, porque tanto o Ricardo quanto o Éder, eles estavam sem clube. Portanto, eles estavam fazendo a atividade física deles sem orientação, uma coisa que você dá uma corridinha, vai na academia, diferente de você ter uma pré-temporada como os demais atletas do Souza tiveram. Então, esses dois atletas, eles não estão aptos a jogar os 90 minutos. Tivemos conversando com o professor Tiziano, ele nos passou isso, no dia a dia a gente está vendo lá o trabalho deles, eles estão se esforçando bastante, trabalhando bastante, mas seria precipitado iniciar a partida com eles. Então, eles deverão servir como opção para durante a partida nós utilizarmos. Nós temos também mais dois problemas. Temos um problema com o Peu, que saiu lesionado do jogo contra o Atlético, e o Camilo, que essa semana acusou também um cansaço muscular. Ontem nós tiramos ele do treino mais cedo, ele está descansando, para ver se no domingo ele vai estar 100% e a gente pode usar todos os atletas à disposição. Não, o Danilo, a gente fazendo a análise depois do jogo do Atlético, ele foi muito exigido no jogo lá no 13, né? Ele teve uma participação, o jogo na quinta-feira à noite, ele teve uma participação muito intensa. E eu acho que isso refletiu o desempenho dele no jogo domingo. Então a gente precisou tirá-lo do jogo domingo, porque ele estava realmente com sua capacidade técnica um pouco alterada por conta talvez da parte física, ele não foi tão bem, mas na terça-feira nós poupamos um pouquinho ele, porque tivemos um trabalho muito duro na academia pela manhã, mas ontem ele já foi um leão no treino, inclusive eu chamei ele para conversar e parabenizei ele por isso, porque as duas atividades que eu fiz na quarta à tarde e ontem à tarde, ele se destacou muito, né, com muito empenho. Ele é um jogador de muita força e a gente espera que a parte técnica dele esteja em dia para a gente aproveitar ele, se for o caso, no domingo integralmente. Olha, Delma, assim, eu cheguei aqui e já junto comigo chegaram 4 atletas, né? Não foi uma coisa que a diretoria já tinha sentido, que o grupo precisava ser qualificado e eles já tinham contratado. Nós indicamos alguns atletas, 2 atletas, mas infelizmente eles não puderam vir, porque esse período é um período muito difícil, todas as competições estão acontecendo, né? Os campeonatos regionais estão em pleno vapor e o atleta bom está empregado, né? Você trazer um atleta que não esteja empregado para poder qualificá-lo ele fisicamente, para depois ele entrar, a gente não tem tempo para isso. O tempo conspira contra o Souza por conta da posição que a gente tem na tabela. Então não é fácil trazer esse atleta. A diretoria está empenhada, sabe que nós precisamos. Agora, nós temos atletas aí, né? Temos o meia Éder, temos o lateral Ricardinho, temos o atacante Gilmar, e a gente espera que esses atletas rendam o que a gente quer, o que a gente deseja, o que eles podem
para poder fazer com que o Souza seja um time melhor do meio para frente. Porque não tem a dúvida que do meio para trás o Souza ele tem um potencial muito grande, né? As linhas estão certinhas, ele está bem treinado ali, dos dois, cabeça de área, né? Para a linha de 4 zagueiros, 2 laterais e os 2 zagueiros, o Souza não tem problema, eu não vejo problema ali. O problema está ali no meio para frente, o encaixe ali, talvez os atletas que estivessem jogando, tanto com o treinador anterior quanto comigo, não tivesse assimilado o que a gente quer. E aí, com a chegada desses, a gente vai ver, né? Vamos ver se eles rendem. Eu também tenho a elogiar bastante os garotos daqui, né? Os garotos ontem, o Matheus, o Lucas, o João Vitor, o Ninho, eles têm treinado muito bem. Agora, o que a gente pensa sobre futebol é que assim, a gente não pode pegar um garoto assim e sair lançando um garoto com o time perdendo, para o garoto ser a solução. Às vezes você queima a etapa desse garoto. O ideal é lançar esses garotos quando o time estiver bem consolidado, né, com esquema tático definido, com partidas vistosas, jogando bem, jogando para frente. E aí você vai colocando um, colocando o outro. Mas aí a gente tem um cuidado com isso, para de repente você não jogar toda a responsabilidade em cima do Lucas, não jogar toda a responsabilidade em cima de Matheus. São garotos jovens, com futuro. E a gente precisa que esses atletas chegaram agora, o Éder, o Ricardo, o Gilmar, que esses já são mais cascudos, que eles rendam. E a gente precisa que esse ataque nosso renda. Olha, são um conjunto de fatores, né? Às vezes os atletas não se adaptam ao local, ao esquema de jogo, à forma com que o treinador trabalha. Às vezes o atleta não está tão concentrado aqui, né, no trabalho, e aí às vezes ele fica um pouco disperso na hora da realização da tarefa lá, na hora de fazer o gol. Às vezes a motivação não é a necessária, e às vezes é uma fase mesmo, às vezes aquela história da urucubaca, a bola não entra, a bola bate na trave e não entra, e até não é o caso aqui. O caso aqui, a bola não está chegando, né? Os atletas não estão definindo, né? É coisa rara isso é uma coisa rara, por mim nunca aconteceu. Eu nunca passei por uma situação tão difícil como essa. Meus times criavam e não concretizavam. E aqui não está nem criando. Essa que é a dificuldade. Nós não estamos nem criando. Agora, a semana foi voltada exatamente para isso. Como nós sabemos que lá atrás nós estamos arrumados, eu trabalhei na terça, na quarta, ontem, e vou trabalhar hoje só do meio para frente. Quer dizer, mais do meio para frente. Trabalhei também uma situação defensiva, mas hoje, a partir de terça-feira, foi só do meio para frente, para tentar qualificar um pouco mais esse ataque, para tentar dar um pouco mais de confiança a esses atletas e, além do mais, colocar para jogar quem não teve oportunidade ainda, né? Eu sei que já começou jogando o André, né, o Casaco, ele começou jogando contra o Botafogo, mas comigo ele entrou no segundo tempo lá contra o 13 e não entrou contra o Atlético. Então é uma possibilidade também de mudar o atleta, de mudar a forma de jogar, de abrir 3 atacantes ao invés de jogar com 2 meias. Não é? Isso também pode ser que influencie, a bola pode chegar mais. Como a gente tem um atacante muito grande, muito bom na bola aérea, o Gilmar, se essa bola chegar no fundo mais vezes, aí a possibilidade dele finalizar é maior. Então esse é um conjunto de fatores que a gente tem trabalhado e a gente espera que a soma disso tudo, no domingo, como bem disse o torcedor, seja a vitória de nossa arrancada. Porque nós sabemos que domingo, se nós não vencermos, a situação se complica muito mais. Então é vencer ou vencer. Garotão, assim, respeito demais. Você não pode deixar de respeitar o Luxemburgo, que tem vários títulos nacionais. Só que os trabalhos últimos dele mostram que ele está um pouco equivocado. Só falando assim genericamente, porque isso é um programa para a gente falar aqui, para a gente ir para o quadro negro mostrar, a tática mudou muito, a forma de jogar mudou muito. Vou dar uns exemplos aqui, que quem acompanha futebol há muito tempo, e está aqui o Rafael, que foi atleta, né? E atleta de qualidade. Eu não vi, mas ele disse que foi. Assim, obrigado, professor. Ele sempre diz, professor. Mas foi mesmo. Então está aqui mais um testemunho. Veja só, antigamente a gente tinha os nossos volantes e a gente dizia, encosta naquele meia, marca ele individualmente e não deixa ele jogar. Não era assim? Aquela perseguição homem contra homem.
A gente, quando tinha aquela linha de 2 zagueiros, dizia: um zagueiro marca e um zagueiro sobra, para a defesa não jogar em linha. Era um outro conceito que se tinha. Nós temos outro conceito assim, de que um lateral vai de uma vez, o outro fica para poder a gente ter superioridade atrás. A gente tem, por exemplo, aquela de que o atacante não pode voltar muito porque ele tem que respirar e tem que estar bem descansado para poder atacar. Então, são essas variáveis que estão se modificando no futebol. Assim, por exemplo, nós temos um atacante, o maior atacante de dentro de área do Brasil em todos os tempos, que é o Romário, que flutuava ali de bico de área a bico de área e não vinha atrás do volante, não vinha atrás. Então o futebol modernizou-se. Hoje a gente tem o maior jogador do mundo, os 2 maiores jogadores do mundo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, que vem compor na linha de meio campo. O Neymar na seleção tem uma função defensiva também. Então, o futebol mudou. Aí, quais são os novos conceitos? Os novos conceitos é o time compacto. Antigamente a gente jogava o futebol em 60, 70 metros. O atacante estava perto da grande área do adversário e o meu defensor estava aqui dentro da minha grande área. E o que ficava aquele espação todinho ali para que a gente jogasse. Hoje não. Hoje a gente aproxima as linhas, os zagueiros têm que jogar em linha alta para poder estar próximo dos volantes, os meias, às vezes, depende do que o treinador quer, às vezes eles jogam aberto, às vezes eles jogam um por dentro e um por fora. Então são essas variáveis táticas de ocupação de espaço que acabou mudando. Agora sim, nós vamos fazer 3 zagueiros. O Chelsea joga num 3 zagueiros, que é a coisa mais bonita. Por quê? Porque por um lado é o lateral esquerdo que joga. É o Moses, às vezes, que joga, né? Que é um atacante nigeriano que faz o lado esquerdo. E como joga do zagueiro do lado de cá, é o Aspilicueta, que é um lateral direito. Desculpa, é pelo lado direito que joga o Moses como lateral e o Aspilicueta por dentro como zagueiro. E do outro lado é o Alonso, o Marcos Alonso, que é um lateral esquerdo. Então ele monta o esquema para ocupar. Quando tem a bola, aí o Moses vira atacante, o Aspilicueta sai meio zagueiro, meio lateral, e aí eles vão ocupando os espaços assim, todos próximos. Na hora de defender, eles fazem uma linha de 5 atrás. Então vê a distância que o Moses percorre para atacar, e sem a bola via aqui atrás para montar a linha de 5. Então, essas coisas, aí você vem. É o clima lá que é mais ameno, dá para você fazer isso com mais frequência. O campo que ele joga lá, a troca de passes é uma coisa maravilhosa, porque a bola vem sempre no chão, embaixo. Aqui a gente não pode fazer isso. Já pensou se você pegar um atacante para atacar como ponta e vir marcar como lateral, nesse calorzão aqui de Souza? Não. Então a gente tem que adequar tudo ao nosso próprio tempo e espaço. É isso que nós fazemos. A gente tenta fazer um futebol mais moderno, a gente tenta fazer com que os nossos volantes saiam para jogar, cheguem, encostem nos meias, finalizem de fora, que é uma coisa diferente que não acontecia. Antigamente a gente tem aquele volantão de frente da área, pitbull, que só roubava e tocava para o meia criar. Então hoje todo mundo tem a liberdade de jogar, de criar, de sair para o jogo. Então são esses conceitos que mudam. E a gente, para implementar esse tipo de ideia, a gente não consegue fazer isso rapidamente. A gente sabe que os atletas são inteligentes, já passaram por essas situações em outros clubes, mas não é numa semana que você consegue fazer isso. Então você tem que adaptar o que você pensa com o que vinha sendo praticado aqui, para poder, a soma disso, a gente conseguir fazer com que os atletas rendam o máximo que podem. Olha, Nenê, obrigado pelas palavras, obrigado pelo apoio, e eu tenho a mesma visão do futebol que você. Eu acho assim que o trabalho está sendo feito, e nesses 2 jogos aqui em casa, o Souza tem que vencer. Tem que vencer, né? Não tem outro resultado. Se a gente não conseguir vencer os jogos aqui em casa, e isso é uma conversa que eu tive aqui com o Rafael, é bem claro, quando o nosso gerente, quando diz que o Campeonato Paraibano, da forma que ele é disputado, com pontos corridos, vencer os jogos em casa é um grande passo para a classificação. Porque nós fazemos 9 partidas em casa, né? E vencendo 9 partidas em casa, nós já partíamos com 27 pontos. É isso que faltou, Souza. Faltou vencer as partidas em casa. E aí a gente tem que correr para vencer essas 2 partidas de qualquer forma. Eu não gosto de falar assim, porque às vezes parece que você vai usar uma forma ilegal para vencer. E não é bom usar a forma ilegal para vencer. Mas aí a gente vai vencer com todas as nossas forças. Nós vamos tentar de todas as nossas formas que pudermos para vencer esse jogo.
Sobre o Jamerson, Jamerson, eu vou ficar te devendo, tá? Porque, assim, o pessoal lá de João Pessoa pode estar aqui, todo mundo é muito antenado no que o garotão fala, né? E aí, se eu digo aqui da forma que eu vou jogar, aí facilita a forma que ele vai se posicionar contra mim aqui. Mas pode ficar certo que eu vou atacar com o máximo de atletas que eu puder. Talvez não sejam atacantes, pode ser meia chegando dentro da área, que é uma coisa muito importante, que aqui estava faltando um pouco. Uma das deficiências que nós tínhamos é que nossos dois meias não chegavam tanto dentro da área, e a gente está pedindo para que eles se aproximem o máximo que puder do nosso atacante. E talvez seja um volante que chegue na área para fazer gol. Qual é o problema? Que chega a fazer gol. Talvez seja uma diagonal de um lateral nosso, de um ala nosso por dentro, finalizando e chegando para concluir uma jogada. Mas pode ter certeza, o Souza vai atacar com o máximo de atletas que ele puder. Olha, primeiro agradecer, né, as palavras de confiança, de apoio que o Lela que nos passou, né, e não ter sido só ele. A gente anda aqui na cidade e, apesar de andar pouco, né, porque eu sou meio reservado, mas a gente precisa estudar muito para poder fazer nosso trabalho, e as pessoas têm apoiado muito. O torcedor do Souza tem apoiado. A gente sabe que, e eu acredito, mas acredito isso uma coisa fielmente, eu acredito que quando todo mundo canaliza sua energia positiva, todo mundo apoia, todo mundo pensa positivo, as coisas acontecem. Não vai dizer assim que o nosso outro adversário também não faça isso, só que aqui a gente tem que acreditar que nós somos mais poderosos, porque estamos aqui em nosso ambiente. Então, no nosso ambiente, quem tem que ganhar somos nós. Então, se o torcedor pensa dessa forma, se o torcedor canaliza toda essa força, toda essa positividade para o Souza, pode ter certeza que os objetivos vão ser alcançados, né? O Rodrigo tem realmente acompanhado o nosso trabalho lá, tem visto que a gente tem trabalhado, não foi muitos trabalhos, não foram muitos, né? Não foi muito tempo, porque nós chegamos aqui recentemente, mas pode ter certeza, o quanto eu estiver aqui em Souza, quando for permitido aqui trabalhar, eu vou trabalhar. Não é? Eu vou trabalhar porque eu só acredito que a gente sai numa situação assim, trabalhando. Não é trabalho com qualidade, não é um trabalho por trabalhar, não é fazer por fazer, é fazer com objetivo. Todo dia tem um objetivo traçado, todo dia tem um plano de trabalho bem feito. Se as coisas não acontecem, às vezes é porque faltou alguma coisa, mas pode ter certeza que da nossa parte, da parte de quem faz a comissão técnica e a diretoria do Souza, nós estamos aqui trabalhando para poder sair dessa situação. Antônio, pode ter certeza que empenho não vai faltar, e não está faltando. Se a gente não tem conseguido resultados, não é por falta de empenho. Às vezes a parte técnica atrapalha, às vezes o adversário se impõe, não é? E a gente não consegue desenvolver nosso trabalho. Mas falta de empenho não vai ter nunca, e eu agradeço a sua positividade aí, mesmo à distância. A respeito da organização, futebol não é uma ciência exata, né? Eu fiz um jogo, desculpa eu falar na primeira pessoa, mas nós fizemos um jogo muito bom contra o 13. Um jogo organizado. Quem viu o jogo viu que nós fizemos um primeiro tempo quase que perfeito, que é a perfeição só com gol, com resultado, que não saiu por pontaria de umas duas jogadas que nós tivemos claras, mas nós fomos um time muito organizado, um time com padrão, um time com as linhas bem definidas, e aí eu pensei que eu tinha achado o time, eu pensei que eu tinha, a partir daquele jogo do 13, fizemos um jogo grande, contra um time grande, um jogo bom desse aqui em Campina Grande, e nós vamos lá para Cajazeiras e vamos repetir isso aí, e não aconteceu, não é? Não aconteceu, porque futebol tem muitos, mas muitos fatores. Primeiro, o time deles muito rápido no ataque, muito insinuante no 1 contra 1. Isso quebra a linha de marcação, não é? Isso faz com que nossas linhas sejam quebradas. E foi o que aconteceu, eles foram muito insinuantes. Eles partiam com a bola dominada com muita velocidade. E isso foi um fator que atrapalhou a nossa partida, né? Aí nós tentamos organizar, e aí um ou outro atleta não está bem no jogo, não consegue segurar a bola na frente para poder a gente agrupar mais o time, para poder ter as linhas próximas, e isso não aconteceu. Agora não foi por culpa nossa, isso foi por imposição do adversário, que a gente joga contra 11 atletas. A gente tenta fazer nosso jogo e dessa vez
não aconteceu, não é? Mas pode ter certeza, eu penso no ideal do futebol. Você falou umas coisas aí interessantes. O futebol de resultados e o futebol vistoso. Eu queria que isso acontecesse, que meu time jogasse bonito, vistoso, aquele antigo tic-tac, né, que o Barcelona fazia, que envolvia todo mundo e ainda ganhava o jogo. Então, se isso acontecer, é o ideal. Mas às vezes a gente não tem as peças, às vezes a gente não tem a forma de jogar, a gente pensa uma forma de jogar e não tem um atleta para executar. É assim. Agora pode ficar certo que a organização eu primo por isso tanto na minha vida pessoal como profissional. Sem dúvida, Adelmo. O Peu, ele ontem tentou treinar, ele fez a primeira parte da movimentação e depois ele sentiu que não é uma coisa boa. Então talvez ele esteja totalmente descartado para o jogo domingo. A gente não vai entrar com o jogo, a gente vai ter o cuidado de não entrar com o jogador para a gente não perder uma substituição. Então eu acho que o Peu está descartado. Isso é a posição final a respeito disso não é minha, é do departamento médico. A gente conversa com o médico, com as pessoas, mas pela experiência que nós temos, ele talvez esteja. O Lineker, ele realmente, os 2 cartões que tomou foram 2 cartões extremamente necessários. Lá contra o 13, porque o Peu tinha cartão amarelo e não fez a falta, nós íamos tomar um contra-ataque e ele, numa cobertura, ele fez a falta e tomou o cartão. E agora contra o Atlético da mesma forma, depois que nós tomamos o gol, nós nos lançamos ao ataque e sofremos diversos contra-ataques. E num desses contra-ataques, ele teve novamente que parar a jogada e tomar o cartão. Então, a gente pretende, nós temos uma linha de volantes. Ainda tem um menino aqui da cidade, o Júnior Lira, que entrou no jogo, entrou muito bem. Então nós temos volantes ali suficiente para substituir qualquer um deles. E o atleta não pode se poupar. Se tiver que tomar o cartão, toma o cartão. Eu sei que você, como treinador, você já tem quem que bate falta, quem bate pênalti no time do Souza já, Paulo? Isso é uma coisa que já vai predeterminado. Quando o jogo começa, a gente sabe quem bate falta. E sim, eu queria esclarecer aqui que eu fui, que nós fomos criticados no último jogo porque tivemos a última bola do jogo, que foi uma falta frontal, né? E nós passamos o sábado inteiro trabalhando exatamente aquela bola. É uma bola que é rolada para alguém chutar, não é? E eu, pelo treino que fizemos e por conhecer a característica dos atletas, o escolhido para fazer aquilo era o Josi. O Josi que chuta fora, que tem uma finalização boa de longa distância, média e longa distância, e trabalhou isto. Só que assim, meu amigo, no treino é uma coisa, tá ali uma barreira móvel, não tem ninguém assistindo, tá ali você sem muita responsabilidade, e aí você dá 5 chutes e acerta os 5. Aí no jogo acontece apenas a última bola do jogo, a bola para empatar, aí você vai fazer diferente? Não, você vai repetir o que você fez no treino. E o treino serve para isso, você faz o treino e repete lá no jogo, quando a situação acontecer, são situações de jogo, a gente até fala isso. E aconteceu a situação, infelizmente o Josi chutou o chão. A gente vai fazer o quê? Vai dizer que naquela hora não era o Josi para ter batido, era para bater no Antônio, ou Ciclano, ou Beltrão. Não, quem treinou foi o Josi. O Josi e o Ed. Um de pé direito e um de pé esquerdo. Um tirava e o outro chutava, quando acontecesse aquela situação. Aconteceu, infelizmente, ele não acertou. Né? Então é assim, as coisas não são feitas de uma hora para outra. As coisas são todas planejadas e quando acontecer falta, quando acontecer pênalti, já está tudo predeterminado. Já tem quem bata, porque no treino o aproveitamento deles foram os melhores. Olha, Diógenes, vamos jogar para frente. E você fez uma observação muito importante. O Souza, os atletas, eles, apesar de toda a confiança que nós passamos no trabalho, porque não adianta se eu não confiar no grupo que eu trabalho. Então todo dia eu passo para eles. Vocês estão aqui, vocês estão empregados porque o Souza existe. O mais importante disso tudo aqui é aquela camisa verde e branca do dinossauro. Então a confiança para eles, a minha passar para eles é total. Eu confio demais de que a gente vai fazer um grande jogo. E eu gostaria que os torcedores também passassem por isso, não é? Que os torcedores incentivassem, apoiassem. E ao final, se as coisas não acontecem bem, aí sim, aí o torcedor tem todo o direito, o torcedor tem sempre razão. Os atletas só existem em relação por conta do clube, e o clube só existe porque tem seus torcedores. Então o torcedor tem sempre razão. Eu queria aqui agradecer, garotão, a você, a todos que participaram, e dizer assim que você é um rapaz corajoso, porque você abrir, né, o programa para as pessoas
opinarem, para as pessoas falarem, não é fácil. Não é fácil você ter esse controle, por dois motivos. Primeiro, as pessoas podem não estar se agradando muito do que está sendo dito aqui, e as críticas podem ser muito veementes. E segundo, porque às vezes pode até não ter nem torcedor escutando e você vai pedir a participação e ninguém apareça. Mas como o seu trabalho é muito bem feito aqui em Souza, a gente vê aqui que as participações são grandes, são muitas pessoas participando, e eu espero que todo torcedor do Souza tenha certeza de que a gente está fazendo um trabalho que a gente acredita, a gente está fazendo um trabalho com muita honestidade, está fazendo um trabalho com o máximo de qualidade que nós podemos, porque às vezes as pessoas têm mais qualidade que as outras e aí a gente tem um limite. Então o meu limite eu estou procurando sempre aumentar para poder dar um trabalho de qualidade e para poder dar uma satisfação às pessoas que me contrataram e às pessoas que torcem pelo meu trabalho. Tá? Uma boa tarde a todos e espero todos domingo torcendo pelo Souza lá no Marizão.